Muito bem, temos conversado a respeito da igreja, a respeito do reino de Deus, e nós sabemos que a igreja é formada pelas pessoas salvas, salvos em Cristo, pessoas que foram regeneradas, tiveram seus corações transformados, pessoas que receberam uma vida nova, um novo coração, receberam a natureza de Deus enxertada em si mesmas. Pessoas que entregaram as suas vidas ao Senhor, não apenas têm uma ideia intelectual a respeito de Jesus, não apenas creem no Senhor na mente, mas confiaram a Ele a sua vida, o seu coração, o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Igreja não é uma organização, mas um organismo. Igreja é esta comunidade dos salvos e que não se restringe a uma denominação, mas a comunidade dos salvos alcança todas as nações da terra, todas as famílias dos povos, pessoas às quais o Senhor se revelou, às quais o Senhor tocou através do seu Espírito Santo, trazendo-lhes vida nova, vida eterna em Cristo. E esta igreja, esta comunidade dos salvos, tem um chamado. Vamos ver qual é o chamado da igreja. O programa de Deus para a sua igreja é pregar o Evangelho. Marcos 16, verso 15. Deus estabeleceu um único programa para a igreja. Entregou a igreja à comunidade dos salvos, a cada um que foi salvo por Cristo, entregou-lhe uma tarefa especial, maravilhosa, um privilégio. O privilégio de pregar o Evangelho. O privilégio de sermos cooperadores de Deus, de sermos lavoura de Deus, edifício de Deus, de estarmos fazendo junto com o Senhor esta obra maravilhosa de transformar os corações, de restaurar no homem a imagem de Deus, de trazer ao coração humano a alegria de uma vida limpa, a alegria da comunhão com Deus, a alegria de poder adorar ao verdadeiro Deus, ao verdadeiro Senhor. A própria palavra nos diz que os deuses dos homens são vaidade, são mentira, mas o Senhor fez os céus. O Criador dos céus e da terra é um só, e dele vêm todas as coisas. E o Senhor, então, divide conosco, ou nos dá esse privilégio maravilhoso de pregar o Evangelho. Isso está em Marcos 16, no versículo 15, que diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele nos mandou ir. A mensagem do Antigo Testamento, quando o templo estava levantado ali em Jerusalém, a mensagem era vinde. Era para as pessoas virem a Jerusalém, celebrarem as festas em Jerusalém, conhecerem o Deus de Israel através do ritual do culto em Jerusalém, de animais sacrificados, prefigurando o sacrifício único do Filho de Deus, o sacrifício de Jesus, que haveria de uma vez por todas, deixar de lado todo o sacrifício de animais, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito. Seu sangue é o sangue precioso, puro, que foi derramado em nosso lugar. Então, a mensagem do Antigo Testamento era vinde a Jerusalém. O Salmo 95 diz, vinde, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Daniel orava 3 vezes por dia, com as suas janelas abertas, voltadas para Jerusalém, voltadas para o lugar escolhido para o culto, voltadas para o lugar onde estava a Arca da Aliança, a presença do Senhor. Mas depois de Cristo, esta arca, esta presença do Senhor, que é o próprio Espírito de Deus, veio habitar em nós, veio habitar no cristão, habitar no crente, veio nos selar para o dia glorioso do arrebatamento da igreja, para o dia glorioso quando estaremos todos face a face com o Senhor. E a garantia deste dia para nós é o Espírito Santo que em nós habita.
E esta mensagem de que a salvação é para todos, de que as portas dos céus estão abertas para os homens, de que a porta da prisão foi aberta, os grilhões foram rompidos, estamos livres, estamos salvos, podemos sair da prisão, podemos ter vida nova, podemos ter uma vida livre em Cristo, no poder do Espírito Santo. Esta mensagem de salvação, estas boas notícias precisam ser anunciadas, porque não adianta a pessoa estar livre se ela não toma posse desta liberdade. Nós sabemos que quando terminou a Segunda Guerra Mundial, um soldado japonês, ele foi encontrado depois de 2 anos que a guerra já tinha terminado, ele ainda estava em seu posto, ele ainda estava com suas armas, ele ainda estava fardado, lutando pelo Japão, ele ainda estava em guerra e a guerra já tinha terminado há tanto tempo. Mas ele não sabia que a guerra tinha terminado, então ele estava lá cumprindo o seu propósito. É importante que todos os homens saibam que a nossa guerra já terminou, já foi vencida, que Cristo Jesus já abriu as portas da prisão para todos aqueles que quiserem caminhar em liberdade, quiserem ser livres do pecado, livres do vício, livres das contaminações do mundo, aqueles que querem viver em santidade, que querem viver uma vida bonita, uma vida digna, uma vida para a qual nós fomos criados. Isto já nos é possível através do sangue de Jesus e do Espírito Santo que vem habitar em nós. Esta notícia precisa ser pregada. Estas são as boas novas, as boas notícias, as boas novas ou o Evangelho. A palavra Evangelho, que vem do grego, exatamente quer significar isto. Que nós estamos com uma mensagem de boas notícias, a mensagem de que a sentença que pesava sobre nós, a condenação, Jesus assumiu o nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida e agora estamos livres. Já não haverá mais condenação para aqueles que estão em Cristo. E é necessário que todos saibam esta notícia. A palavra pregar é usada diversas vezes no Novo Testamento. Mais de 100 vezes, 180 vezes esta palavra pregar. Pregar, anunciar, proclamar. Não é falar cochichando, não é falar baixinho para um, para outro, mas anunciar em todos os lugares, anunciar para todos o que o Senhor fez. Além de pregar o Evangelho, a igreja deverá confirmar a sua mensagem aos homens. Então não é apenas anunciar, não é apenas pregar dizendo, olha, Jesus veio, Jesus nos livrou, Jesus nos libertou, Jesus nos deu vida eterna, Jesus escreve o nosso nome no livro da vida e nos garante a eternidade com o Pai nos céus. Não é apenas anunciar, mas é endossar esta mensagem com sinais, endossar esta mensagem com vida, por onde Jesus passava, ele levava a vida. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou Lázaro ali no cemitério, ali junto a Betânia, a vila de Betânia, Lázaro, irmão de Marta e de Maria, Jesus chega ali e diz para aquelas pessoas que estavam acompanhando, tirai a pedra do sepulcro. As irmãs disseram, Senhor, já cheira mal. Esse é o 4º dia que ele foi sepultado. Vai ficar muito desagradável olhar para o defunto inchado, cheirando mal. E Jesus então disse, eu não falei para vocês que se vocês crerem, verão a glória de Deus. Tiraram a pedra. E Jesus então grita o nome de Lázaro. Lázaro, sai para fora. E na força da palavra do Senhor, no poder da palavra de Jesus, Lázaro, que estava todo enfaixado, todo amarrado, todo enrolado, seus pés e suas mãos, tinha até o lenço no seu rosto, ou seja, ele nem viu o caminho por onde ele passou, porque o lenço estava envolvendo o seu rosto. Era como se ele estivesse envolto como uma múmia, e ele saiu
no poder da palavra de Jesus. E os judeus ficaram maravilhados com aquele milagre. Tiraram o lenço do seu rosto. Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. Soltaram suas mãos e os seus pés para que ele pudesse andar. Se Jesus apenas dissesse ali no cemitério, morto, sai para fora, todos os defuntos ali iriam ressuscitar. Tal era o poder do Senhor. E ele disse, Lázaro, vem para fora. Ele disse o nome dele, porque Jesus estava ali confirmando o seu poder, para que se cumprisse a Escritura, dizendo que a palavra do Senhor, a palavra profética do Senhor, haveria de abrir os olhos aos cegos, haveria de fazer os coxos andarem, os paralíticos, os leprosos serem limpos, serem curados e os mortos ressuscitarem. Ou seja, a pregação do Evangelho, a pregação das boas novas, a pregação desta mensagem maravilhosa das Escrituras inclui sinais e maravilhas. E o Senhor, então, colocou para a igreja este privilégio de pregar, de anunciar e de confirmar esta mensagem através de sinais e de maravilhas. É isso que o Senhor está dizendo. O Evangelho, ele traz as boas novas de Deus para os homens, notícias de salvação, de libertação e de vida eterna. A mensagem do Evangelho é esta. Nós não precisamos mais ficar com medo da condenação, com medo do inferno, com medo do diabo. Não precisamos viver uma vida de derrota, mas nós podemos e devemos viver uma vida de vitória. Uma vida de total libertação. O Senhor diz que nos traria salvação, vestes de salvação. E essas vestes de salvação nós nos vestimos da justiça de Cristo. Isso é tremendamente significativo para nós. Quando o homem pecou, a Bíblia nos diz no Gênesis que o homem estava nu e não se envergonhava. Porque a nudez do homem não era algo vergonhoso, ele estava vestido com a glória de Deus. O homem estava vestido com inocência, com pureza. A glória do Senhor o envolvia, o brilho da presença de Deus estava sobre Adão. E ele não precisava se envergonhar. Mas quando ele pecou, esta glória o deixou. Quando Adão pecou, Adão e Eva, eles foram despidos da glória de Deus. Então eles viram que estavam nus e se esconderam da presença de Deus. Cozeram para si tangas, fizeram para si com folhas de figueira, fizeram algo paliativo para cobrir a sua nudez. Mas era tão forte a sua nudez que eles se esconderam atrás de árvores. E o Senhor diz, Adão, onde estás? Não apenas para mostrar para Adão que ele havia pecado, mas para trazer a solução para o pecado de Adão. Deus, ele nos confronta. Deus confronta com o seu pecado, não apenas para te mostrar a sua nudez, mas para trazer as vestes de salvação sobre a sua vida, para cobrir-te com a sua justiça. O que nos cobre é a justiça de Cristo. Não temos justiça em nós mesmos. Nenhum de nós pode chegar a Deus e dizer, ó Senhor, eu devo ser salvo, eu preciso ser salvo porque eu sou justo. Não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que nunca tenha pecado. Mas a justiça de Cristo, quando nós cremos e vemos o nosso pecado, que somos pecadores e nos arrependemos e clamamos por sua justiça, então o Senhor nos cobre com estas vestes de salvação. O Senhor, através de Cristo, nos traz libertação. Antes escravos do pecado, escravos de Satanás, agora somos livres, livres para cumprir o propósito de Deus. E o Senhor nos traz esta salvação, esta vida eterna, vida para sempre. Em Mateus 4, 23, 24 está escrito, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Diz a palavra que Jesus percorria toda a Galileia, primeiro ensinando nas sinagogas. O evangelho traz esta conotação de ensino.
O que nós fazemos através deste programa é exatamente estar trazendo uma palavra de ensino, ensinando a palavra de Deus, mostrando o caminho, mostrando a vontade de Deus, ensinando nas sinagogas. O templo estava em Jerusalém, mas em cada cidade em Israel e mesmo fora de Israel, onde havia pelo menos 10 judeus, ali poderia se levantar uma sinagoga. Ali havia o rolo das Escrituras, todo o Velho Testamento que podia ser lido, ensinado, aprendido. Jesus ele ia nas sinagogas, em Cafarnaum, em Tiberíades, em Cesareia, em Belém, em Nazaré, ele ia na sinagoga e ensinava. Precisamos aprender com o Senhor. E ele pregava o Evangelho. E ele dizia, olha, chegou o Evangelho. O Evangelho chegou, o reino de Deus chegou. Chegou na pessoa do seu rei, chegou através de Cristo. Ele pregava o Evangelho e curava. Ele estendia sua mão para curar. O Evangelho é completo. O Evangelho traz a cura, a restauração do homem em seu espírito, em sua alma e em seu corpo. A atuação de Deus é em todos os níveis, em todas as áreas do coração humano. Nestas 4 áreas básicas, na vida espiritual, no corpo, a vida física, na mente, a vida intelectual e na vida social. O Senhor traz uma cura plena e total. O Senhor, através do Espírito Santo, nos ensina a nos relacionar uns com os outros em amor e em perdão. O Senhor toca no nosso espírito e nos faz nascer de novo, apaga os nossos pecados e nos dá uma vida nova, um novo começo, a partir do momento que cremos em Jesus. E em nossa alma, Ele toca através da sua palavra, tirando os conceitos errados e colocando a sua vontade. E Ele toca no nosso corpo, trazendo vida, trazendo saúde. Jesus é o autor da vida. Ele é Deus, o Filho de Deus, Ele é Senhor. E o texto diz, e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Jesus, ao ter contato com estas pessoas enfermas, endemoniadas, perturbadas mentalmente, Jesus os curou a todos. Este é o Evangelho. Este é o trabalho que o Senhor entregou e encarregou à igreja para continuar. E Jesus disse que a igreja, que os seus discípulos fariam obras até maiores do que aquelas que ele fez. Hoje nós temos visto pessoas, evangelistas como Reinhard Bonk e outros evangelistas, falando para multidões, para centenas de milhares, para milhões de pessoas ao mesmo tempo. E acontecendo sinais, maravilhas. Por exemplo, Deus tem usado muito Reinhard Bonk, vários evangelistas ali na África, nessa década, desde a década de 90, nós vemos que a África tem experimentado um avivamento. Deus tem feito coisas maravilhosas na África. Temos notícias da Nigéria, por exemplo, em que centenas de milhares de milhares de milhares de pessoas se convertendo, verdadeiro avivamento. E há uma igreja que tem ali 1 milhão de membros. E eles construíram um templo para 1 milhão de membros na Nigéria. Eu estive com um pastor, pastor Eibe, esteve ali com aquele pastor da Nigéria e ele visitou esta igreja. Ele disse que ela tem 1,5 km de comprimento por 600 metros de largura. Um templo para 1 milhão de pessoas. E as maravilhas que estão acontecendo ali na Nigéria, o Senhor trazendo milagres, o Senhor operando, tocando nos corações. A África é muito cheia de feitiçaria, é muito forte o satanismo, o ocultismo, as forças do mal agindo naquelas tribos. Então é necessário um evangelho de poder, um evangelho de sinais.
E isso tem acontecido ali na África. Isso tem acontecido nos lugares onde realmente é necessário mostrar-se o poder de Deus, o poder de Jesus, referendado com sinais e com prodígios. No Oriente, temos notícias ali do Nepal, ali da China, ali daquela região ali, Butão, de Mustang, aquela região ali, Deus está operando através de curas maravilhosas, de sinais e prodígios. E as pessoas estão recebendo a Cristo, estão entregando a sua vida ao Senhor através destes sinais. O Evangelho, ele é completo. Nós temos visto aqui no Brasil quantos sinais, não é apenas uma igreja. Temos visto aí a Igreja Mundial, por exemplo, com muitos sinais, mas os sinais, os milagres, não são uma exclusividade de um pregador, de uma denominação. Se eu e você fôssemos nos assentar com os milhares de cristãos e contar os milagres na minha família, os milagres nas nossas vidas, os milagres que testificamos, nós vamos ver que esses milagres excedem aos milagres que nossos pais viram. A geração passada dos meus pais, dos nossos avós, não viu tantos milagres como estamos vendo hoje. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja sobre a terra. Os últimos, podemos dizer, estamos escrevendo o último capítulo da história da igreja antes do arrebatamento. E a igreja do fim, ela se encaixa com a igreja do começo. A igreja no começo era cheia de sinais, de maravilhas. A igreja do fim está experimentando a mesma coisa. Em Hebreus 2, de 3 a 4, o Senhor fala sobre o Evangelho e ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Realmente, o projeto de Deus é esse, que nós possamos receber esta salvação com todo o pacote que Deus nos dá, para o espírito, a alma e o corpo. E o texto continua dizendo: dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Deus testificava junto com a igreja, junto com os discípulos, que ele estava naquela pregação, que ele está ali presente através de sinais. Deus é quem opera estes sinais. E o Senhor fez tantos sinais. Sabemos que o maior milagre, o milagre mais maravilhoso, o milagre pelo qual nós devemos nos alegrar e exultar de prazer, é a salvação. É ter o nosso nome escrito no livro da vida. Não adianta a pessoa ser curada ou ser liberta de espíritos malignos ou até mesmo ressuscitada entre os mortos se essas pessoas não entronizarem Jesus. Se essas pessoas não forem salvas, é necessário que elas recebam a salvação. As boas novas são completas. Mas a quem devemos pregar? Para quem nós vamos pregar? Segundo as Escrituras, temos 7 classes de pessoas a quem pregar: aos pobres, aos cativos de Satanás, aos judeus, aos gentios, aos pagãos, aos habitantes da terra e a toda criatura. A primeira classe de pessoas a quem devemos pregar, a palavra nos mostra aos pobres. Em Lucas 4,18 está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Nós vemos hoje que a Europa está deixando Deus de lado. As nações estão se tornando laicas, estão deixando de ser chamadas cristãs, estão varrendo o cristianismo das escolas, estão tirando dos livros, das escolas, dos professores, dos currículos, tudo que se chama Deus. Estão ensinando que todas as religiões são boas e que todas as crianças, os jovens devem conhecer todas as religiões. Deixaram de enfocar Deus.
porque nós sabemos que é um sistema mundano, maligno, agindo por trás dos governos nas nações, para que a terra esteja preparada para receber um governo mundial, conforme as Escrituras, um governo do mal, que vai estar dirigindo as mentes, tirando a liberdade e tirando Deus dos corações das pessoas. E nós sabemos que isso tudo está sendo arquitetado, tudo está sendo cumprido nos nossos dias. Estamos vendo as leis trazendo sobre o povo, massificando o povo, trazendo coisas que não são do povo para modificar as leis, mas as leis estão modificando o comportamento das pessoas. E nós sabemos que as pessoas tendo muito dinheiro e tendo o que comer, o que beber, elas então se julgam sem necessidade de absolutamente nada. Eu não preciso de Deus. Acham que apenas os necessitados vão clamar a Deus. Realmente, quando vem uma provação, quando o homem compreende a sua fragilidade, quando o homem compreende quem ele é, tão frágil, carne e osso, tão pequeno, e quando ele sabe que precisa de alguém que é grande e que o ama, de Deus. Então, quando ele busca a Deus, o Senhor está ali pronto para recebê-lo e abençoá-lo. Temos visto que realmente o Senhor está dizendo aos pobres é anunciado o Evangelho. O pobre já sofre tanto, o pobre já tem tanta dificuldade, ele precisa de ajuda, então ele clama e ele tem o coração humilde para dizer, eu preciso de Deus. Enquanto nos países ricos o número de suicídios é tão grande. Estivemos ali em Luxemburgo, um país que é apenas uma cidade lindíssima, uma cidade que tem tudo, perfeita, nas suas ruas, na sua arquitetura, na sua beleza. Tem uma ponte enorme ligando a cidade alta e cá embaixo a cidade baixa, a cidade antiga de Luxemburgo. E aquela ponte, ela foi fechada nas suas laterais com acrílico por causa do número de pessoas que se suicidavam naquela ponte. Adolescentes, jovens, adultos, velhos, eram tantos pulando daquela ponte que o governo teve de dar um jeito na ponte para que não houvesse mais suicídios ali. Por quê? Eles tinham tudo é tão lindo, tudo é tão bonito, mas a beleza, o dinheiro, as coisas de fora não preenchem o vazio do coração. Não preenchem a necessidade que o homem tem do Criador, de Deus. Fomos feitos por Deus e para Deus. E a salvação é exatamente quando há esse reencontro da criatura com o seu Criador. Quando há esse encontro vivo, pessoal, real, do homem com o único e verdadeiro Deus, o seu Deus, o Deus que se manifestou a Israel, o Deus presente na história de Israel, no começo da história com Abraão, no decorrer da história com Moisés, no desenrolar da história com os reis, com Davi, com os profetas, na manifestação do Filho de Deus ao mundo em Jesus Cristo, no surgimento da igreja em Atos dos Apóstolos e nos nossos dias, quando Deus traz de volta o povo de Israel, a nação de Israel, para Eretz Israel, para a terra de Israel, para voltar ali àquele lugar, cumprindo-se as profecias. Por mais que o diabo trabalhe para impedir que a vontade de Deus se cumpra, a força dele nada é diante do poder de Deus. Então, nós vemos que o Evangelho veio para os pobres. Os pobres, enquanto você não reconhece que você é pobre de espírito, que você não pode, que você é frágil, que você é necessitado, que com todo o dinheiro que você tenha, você não pode dar saúde, longevidade, não pode acrescentar um dia aos anos da sua vida e nem tem direito aos céus com o seu dinheiro, com a sua capacidade intelectual. Enquanto você não reconhece isto, você não está salvo. Quando reconhecemos e buscamos o Senhor, então experimentamos
salvação. O Evangelho é para ser pregado aos cativos de Satanás. Lucas 4,18, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. As pessoas que estão sem Jesus estão oprimidas pela culpa, oprimidas pelo pecado, estão aí debaixo das drogas, no crack, na droga, na bebida, no cigarro, na prostituição, na lascívia, na pornografia, na pedofilia. Estão aí presas, amarradas à violência, à sujeira, à imoralidade. E elas não conseguem se libertar. São prisioneiras do pecado, são prisioneiras de Satanás. Mas a boa nova, a boa notícia do Evangelho é que alguém que é muito mais poderoso do que todo o poder das trevas junto, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele sob cujo nome todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus veio para trazer libertação aos cativos. E se você é um cativo de Satanás, no vício, no pecado, na pornografia, hoje você pode ser liberto. Hoje você pode encontrar a salvação. Este é o grande milagre do Senhor e a mensagem que Ele entregou à igreja para anunciar. Anunciar o Evangelho aos judeus. Em Atos 11:19 está escrito: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. No início da igreja, quando eles foram dispersos, assim como Jesus pregou em Israel, Jesus ia nas sinagogas, Jesus ia ao templo, eles também começaram a procurar as sinagogas e pregavam de início o Evangelho apenas aos judeus. Os judeus são alvo, são um campo missionário, alvo do amor de Deus e que precisam ouvir a respeito de Jesus. Eles pensam em Jesus, a respeito de Jesus, apenas como um profeta. Um grande homem que veio levantar o nome de Israel e hoje o próprio governo de Israel vive, os judeus ali em Israel vivem do turismo do nome de Jesus na Terra Santa. Falam de Jesus, mas ainda não creem em Jesus. Há muitos judeus que já se renderam ao Senhor. Há muitos, centenas de milhares que já tiveram seus olhos abertos para crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para crer que Jesus é o Salvador. Mas não somente aos judeus, mas também aos gentios. Atos 11:20, alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Então, aqueles que foram dispersos, os crentes, foram por onde eles iam, por onde passavam, anunciavam Jesus. E anunciaram aos gregos, aos intelectuais, toda a classe, tanto pobre quanto intelectual, o rico, o militar, todos precisam de Jesus. Aos pagãos, Gálatas 1:15-16, Paulo diz: quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Paulo diz que o Senhor o chamou para pregar aos gentios, para pregar a todos os povos, todas as pessoas que não eram judeus. Paulo foi esse pregador dos gentios e nós recebemos o Evangelho, nós recebemos a palavra aqui no Brasil, nas nações. O Evangelho chegou porque pessoas como Paulo tiveram a coragem de dar a sua vida e viver para pregar esta mensagem. E hoje nós fazemos a mesma coisa, anunciando. Pregar para todos os habitantes da terra. Apocalipse 14:6-7 diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua,
e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Hoje a igreja está pregando o evangelho. Hoje estamos já vivendo as gotas do juízo de Deus, já estamos vendo aí catástrofes, tantas coisas acontecendo sobre a terra, tudo predito nas Escrituras. Mas haverá um tempo em que a igreja será arrebatada, a igreja será tirada da terra. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, velhos, cristãos, crentes verdadeiramente em Cristo, não uma igreja com um nome, não cujos nomes estão arrolados no rol de membros, mas arrolados nos céus. Essas pessoas, nós seremos arrebatados ao encontro com o Senhor. E aqui na terra vai se desenrolar um período de grande tribulação. O mundo estará sendo governado por uma força, um governo mundial, que irá perseguir todos aqueles que buscam a Deus, que irá implantar um regime de terror, mas Deus vai trazer ainda a pregação do Evangelho através de anjos. Um anjo vai pregar dizendo: temei a Deus. Deus é tão maravilhoso, Ele sempre dá uma chance. Ele diz que nós nunca teremos uma tentação ou uma provação tão grande que a gente não tenha por onde escapar. Mesmo neste período, haverá uma chance para aqueles que ouvirem: temei a Deus, buscai a Deus. E o Evangelho deve ser pregado a toda criatura. Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Você deve se lembrar de Francisco de Assis, que pregava até para os passarinhos, pois ele pensava: toda criatura, os passarinhos devem ouvir. É claro que a salvação aí é para todos os homens, todas as pessoas de todos os povos, tribos, línguas e raças. Todos devem ouvir o Evangelho. O Novo Testamento cita 7 lugares onde se deve pregar o Evangelho. Em todo o mundo, em todo lugar, nas cidades, nas aldeias, nas sinagogas, nos telhados das casas, nas regiões além. Vamos ver então estes lugares aonde devemos pregar o Evangelho. Em todo o mundo, Mateus 24:14. E será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O Evangelho será pregado a todas as nações. Às vezes pensamos que as nações são apenas aquelas que têm uma cultura e uma língua. Por exemplo, o Brasil, norte, sul, leste, oeste, é uma nação. Sim, e está representada esta nação, mas dentro do Brasil nós temos várias nações. Por exemplo, os surdos formam uma nação. Eles têm a sua cultura, o seu modo de comunicar, e eles estão espalhados aqui dentro do Brasil. Os indígenas, cada tribo indígena na Amazônia, no Mato Grosso, no Espírito Santo, eles têm a sua cultura, a sua língua, são nações dentro de uma grande nação. O Evangelho deve ser pregado a todo mundo, a todas as nações, e ele será pregado. Nós estamos fazendo isto e você também precisa pregar o Evangelho. Em todo lugar, Atos 8:4, entretanto os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Iam por toda parte, por onde você passar. É no ônibus, é na rua, é na escola, a tempo e fora de tempo, pregar. Nós pregamos com a nossa vida, com a nossa postura, com a nossa família, com as nossas palavras. Temos de pregar, anunciar Jesus. Quem transforma o coração das pessoas é o Espírito Santo, mas nós somos os instrumentos para anunciar. Nas cidades, Mateus 11:1. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Pregar nas cidades. Hoje nós temos aí missões urbanas, temos tantos lugares onde levar a mensagem. Nas escolas, debaixo das pontes, levar nos hospitais, em todos os lugares, de casa em casa, nas cidades. Nas cidades.
cidades grandes, pequenas. Como igreja, nós precisamos ver os lugares onde não foram ainda alcançados, lugares onde o Evangelho ainda não é conhecido. Você chega em certos lugares e você fica tão assustado com o nível de conhecimento das pessoas. Por exemplo, um dos nossos irmãos esteve no Nordeste do Brasil, numa das cidades do interior do Ceará, e perguntou a um homem lá, disse, olha, você sabia quem criou os céus, a terra, as estrelas, as árvores? Você sabe quem criou tudo isto? Ele disse, sei sim, senhor. Quem foi? Ele disse, foi o Padre Cícero. Padre Cícero. Meu Deus, que nível de revelação, de conhecimento de uma pessoa desta. Quando irmãos nossos estiveram ali na Índia, perguntaram ao menino, você conhece, já ouviu falar de Jesus? Ele disse, não, quem é Jesus? Nunca tinha ouvido falar de Jesus. O Evangelho tem de ser pregado em todas as cidades, em todos os lugares. Pregado nas aldeias, vilarejos. Marcos 1,38, Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Vamos às povoações, às aldeias, aos lugares pequeninos. Tão pouquinha gente ali, tem um bairrozinho que moram 20 famílias, precisam receber a palavra de Deus. Nas sinagogas, Marcos 1,39. Então foi ele por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Jesus ia às sinagogas. Eles já tinham lá a lei, mas eles precisavam ter um entendimento da Escritura e saber que as boas novas do Evangelho se cumpriam em Jesus. O Espírito Santo estava agindo, trazendo salvação aos homens através de Jesus. Da sua morte na cruz, vicária no nosso lugar, o sangue de Jesus é a única solução para o pecado do homem. O sangue de Jesus é o caminho que nos pode conduzir, é o novo e vivo caminho que nos conduz à presença do Pai, limpos. Ninguém sem santificação virá a Deus. E somente através de Jesus, que é o caminho, podemos ser salvos. Nos telhados das casas, olha que expressão interessante, Mateus 10, 27. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o nos eirados. Então o Evangelho precisa ser anunciado nos telhados das casas, bem alto, para que todos possam ouvir. Nas regiões além, 2 Coríntios 10, 16, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Paulo então diz, olha, nós precisamos ir além. Chegamos aqui, precisamos ir mais longe, mais longe, mais longe. Hoje temos tantos meios de levar a mensagem, através da televisão, através da internet, através dos meios de comunicação, da telefonia, das cartas. Nós podemos levar esta mensagem. Nós precisamos. Deus entregou à igreja esta tarefa maravilhosa de pregar o Evangelho, de anunciar a salvação, de dizer que é findo o tempo de prisão do inimigo, que agora é liberdade. Vamos ver 7 maneiras diferentes de se pregar o Evangelho. Podem pregar o Evangelho por inveja ou contenda. Não deve ser pregado por inveja ou contenda, mas por amor e de boa vontade. Não em hipocrisia, mas com sinceridade e verdade. Não com palavras enganosas de sabedoria humana, mas em poder. Não querendo agradar aos homens, mas com verdade e ousadia. Não com dúvida, mas com fé. Sem acepção de pessoas. Não de forma incompleta, mas plenamente. Primeiro, não por inveja ou contenda. Filipenses 1,15 diz, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, de boa vontade. Eu conheço pessoas que foram salvas ouvindo a mensagem do Evangelho da boca de pessoas desviadas.
da boca de pessoas que estavam vivendo no mundo, no pecado. Existem pessoas hoje que estão pregando o Evangelho, como Paulo diz aqui, por inveja e briga, porfia. Existe isso. Às vezes as pessoas se escandalizam, dizem, olha, o que está acontecendo, como que estão pregando? E Paulo disse, olha, nós não devemos pregar assim. Mas Deus é tão misericordioso que quando a pessoa compreende a mensagem do Evangelho, quando a semente cai no seu coração, ela germina e produz. Mas aqueles que estão usando inveja, briga, separação, aqueles que estão pregando o Evangelho com os seus próprios interesses, eles vão prestar contas a Deus. Eles estarão um dia face a face com o Senhor. Temos visto aqui em Belo Horizonte mesmo, igrejas surgindo de pessoas que estão nitidamente, claramente, descaradamente no pecado, na posição de perversão sexual, e se dizendo pastores, e pregando, dizendo, abrindo igrejas evangélicas, que de evangélica não tem nada, de aprovação de Deus não tem absolutamente nada. Eles vão prestar contas, vão estar diante do Senhor, mas a palavra de Deus nos diz que isto aconteceria. Não deve haver a pregação do Evangelho por hipocrisia, mas deve haver em sinceridade e em verdade. Filipenses 1,18 diz, todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. As pessoas precisam ouvir de Cristo, precisam saber da morte de Cristo em nosso lugar e da salvação que há no Senhor Jesus. Pregar por hipocrisia, pregar para parecer. Wesley, quando ele teve a sua experiência de conversão, ele já era pastor. Ele já pregava o Evangelho. Ele foi para pregar o Evangelho no meio dos indígenas. E ele ainda não era salvo. E aí ele teve a experiência dele com o Senhor. Aí a sua vida foi transformada. Então não significa que uma pessoa que nasceu num lar cristão já seja salva. Não significa que uma pessoa que já está pregando o Evangelho já seja salva, como aconteceu com Wesley. É o nascer de novo, é quando o Espírito Santo traz a luz, faz enxergar, traz o entendimento, convence o nosso coração do pecado, da justiça e do juízo. Quando a boca confessa que crê em Jesus, o coração crê de todo o coração, com toda sinceridade, então há a experiência do novo nascimento, uma mudança de vida que nada vai apagar. Paulo diz que nós não devemos pregar com palavras enganosas de sabedoria humana, mas em poder. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Ele diz, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Não é sabedoria, não é mostrar conhecimento, não é pegar a história e descrever a história. Há uma unção na mensagem. Esta unção é a presença do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo, o poder sobre a palavra que gera o novo nascimento, que gera a conversão da pessoa ao Senhor. Não querendo agradar aos homens, mas com verdade e ousadia. Filipenses 1,14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus, não buscando agradar aos homens. Pedro e João foram presos. Bateram muito neles dois. Tiraram suas capas e açoites em cima, muitos açoites. Suas costas com feridas, com vergões, muita dor. E depois os chamaram e disseram, vocês estão proibidos de falar neste nome. Não falem mais o nome de Jesus, ameaçando-os de morte. E Pedro e João responderam, olha, não tem jeito de não falar de Jesus. E para nós,
mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Obedecer a Deus. Esta mensagem impulsiona. Em Cantares, capítulo 1, verso 1 diz, no capítulo 1 diz que como unguento derramado, tal é o nome do meu amado. Unguento é o perfume, como um perfume que foi derramado, não tem jeito de esconder. Quebre um perfume em qualquer ambiente, todos vão sentir o seu odor. Todos serão beneficiados por aquele cheiro gostoso. Todos. Não tem jeito de esconder. Não tem jeito de esconder o nome de Jesus nas nossas vidas. Não tem jeito de esconder a beleza de Cristo, a salvação do Senhor, a alegria do Senhor nas nossas vidas. Se você tentar limpar aquele perfume, passar um pano, passar a mão, sua mão ficará impregnada, o pano ficará impregnado. Não se esconde Jesus. Não é buscar agradar aos homens, mas agradar a Deus. E o nome do Senhor flui dos lábios dos que são salvos. Não com dúvida que se prega, mas com fé. 1 Timóteo 4,6, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. O cristão é alimentado pela fé. A Bíblia diz, o justo viverá da fé. Fé na palavra de Deus. Estamos dividindo, compartilhando com você a palavra de Deus. E a palavra gera fé. A palavra nos alimenta. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem de fé e não de dúvida. Sem acepção de pessoas. Mateus 22,16. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Jesus não olhava a aparência. Há pessoas que, diante de certa plateia, ele tomou a postura e, diante de outra plateia, outra postura diferente. São camaleões, são pessoas que vestem uma roupagem ou falam de acordo com o auditório. E Jesus não era assim e nem a igreja do Senhor. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, o verdadeiro cristão vai anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho, pregar a verdadeira mensagem do Senhor, sem medo, porque o que nos aguarda é tão maior que vale a pena. Não há nada para intimidar o povo de Deus. A mensagem da verdade deve ser pregada sem acepção de pessoas. E o Evangelho, finalmente, não deve ser pregado de forma incompleta, mas plenamente. Romanos 15, 19, 29. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Verso 29, e bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. A plenitude da bênção de Cristo é esse pacote da salvação que envolve não apenas uma mensagem do novo nascimento espiritual, mas uma mensagem também de uma mente renovada, uma mente limpa, uma mente que não busca as coisas sujas deste mundo, mas se saboreia as coisas boas do Senhor, da sua palavra, que busca as coisas do alto. E também uma mensagem que alcança o nosso corpo, alcança trazendo saúde, milagres têm acontecido pelo poder do nome de Jesus. O Evangelho, ele é completo. Jesus Cristo veio e deu a sua vida. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. E ele há de voltar para reinar aqui na terra, reinar em plenitude, um reino de justiça, um reino eterno para sempre. Haverá de julgar Satanás, os seus demônios e toda a maldade
desde o início da fundação do mundo, desde o início da criação, toda maldade será julgada. O lugar de condenação já foi preparado, o inferno, o lago de fogo e enxofre. Mas o lugar de delícias, o lugar para os salvos, o lugar de salvação e de alegria foi preparado pelo Senhor. Jesus há de voltar. Esta é a mensagem que nós anunciamos, a mensagem que Deus entregou à igreja para pregar: salvação e vida eterna. Que você tenha esta vida abundante em seu coração e anuncie esta mensagem às pessoas que te cercam, em nome de Jesus.